O prefeito do Recife, Geraldo Júlio de Mello Filho, tem 42 anos. Ocupa, no momento, seu primeiro cargo eletivo, para o qual foi escolhido no ano passado, 2012. Ganhou a eleição para prefeito do Recife no primeiro turno com 51% dos votos válidos. Foi uma surpresa, pois derrotou o adversário do PT local, Humberto Costa, que tinha o apoio explícito do ex-presidente Lula. Mas Geraldo Júlio era apoiado pelo governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB. Começou a campanha com quase nenhuma intenção de voto e disparou por causa do apoio de Campos. Geraldo Júlio fez faculdade de administração na Universidade Federal de Pernambuco. Há muitos anos colabora com governos do PSB no estado. De 2003 a 2006 esteve com Eduardo Campos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Como prefeito do Recife, Geraldo Júlio tem um desafio: ajudar a projetar o nome de seu padrinho político, Eduardo Campos, que tem pretensões presidenciais em 2014. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Prefeito, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio da Folha e do UOL. E eu começo perguntando: os prefeitos de capitais estiveram em Brasília para tratar de pacto federativo com os presidentes da Câmara e do Senado. Como o senhor resumiria, de maneira bem simples, para um leigo entender as principais reivindicações dos prefeitos? Bem, a discussão que está sendo feita, Fernando, é sobre o Pacto Federativo com relação às responsabilidades dos municípios, dos estados da União e a fonte de recursos para poder bancar essas responsabilidades. O fato é que em 88, com a promulgação da Constituição, se estabeleceram as regras de divisão dos recursos tributários. Naquela época, 76% da receita da União era compartilhada com estados e municípios. Corresponde à arrecadação do IPI e do Imposto de Renda. Esse número hoje, 25 anos depois, um quarto de século depois, é de apenas 44%. Então, os estados e municípios tinham direito a compartilhar 76% da receita da União e hoje só 44%. Enquanto isso, as responsabilidades sobre saúde, educação, saneamento, infraestrutura, cidadania e todas as responsabilidades que o serviço público tem estão sobrecarregadas na responsabilidade dos municípios brasileiros, principalmente dos municípios brasileiros. Então, o momento de discussão é um momento extremamente importante. Basicamente, para um leigo entender, os estados e as cidades, que são entes federativos também, desejam ter um pedaço maior do bolo da arrecadação de impostos. É isso, não é? Isso. Que correção seria uma correção histórica desses 25 anos? Né? Seria colocar a contribuição social sobre o lucro e a COFINS na base de cálculo do FPM, que é a transferência de recursos que a União faz para os municípios. Nós teríamos nós teríamos um crescimento de cerca de 2/3 do valor que a gente recebe hoje. Só para o internauta entender, COFINS, por exemplo, é uma contribuição. E por ser uma contribuição que vai toda para os cofres federais, não é dividida com os entes federados, estados e municípios. A ideia dos estados e dos municípios é repartir o COFINS também, é isso? Isso, COFINS e a CSLL, né, são as duas principais. Contribuição social sobre o lucro líquido. Sobre o lucro líquido. Então, se repartisse elas duas também, né, a situação dos estados e municípios hoje seria outra. Essa é uma discussão que não se faz de um dia para o outro. Pois é, eu ia entrar exatamente nisso, porque é difícil encontrar alguém que governe um estado, uma prefeitura ou um país abrindo mão dos seus recursos. Por que o senhor acha que o governo federal, sob o comando da presidente Dilma Rousseff, abriria a mão de parte dos recursos? Bom, primeiro, a responsabilidade sobre essa situação não é de um governo, não é do governo da presidenta Dilma, né? O próprio governo, e isso merece elogio nosso, está colocando em discussão essa questão do Pacto Federativo, né? Isso é importante. Mas é importante que descentralize os recursos hoje no Brasil. Há um esforço grande do governo federal de fazer essa descentralização, mas através de convênios com os municípios e estados, que são carregados naturalmente pela legislação de uma burocracia muito grande.
Hoje um município desenha um projeto e até transformar ele numa obra entregue à população vão vários anos, por conta de uma grande burocracia que, aliás, uma burocracia que sobrecarrega ministérios, sobrecarrega a Caixa Econômica Federal, sobrecarrega os municípios que precisam montar unidades de captação de recursos. Se esse recurso fosse descentralizado automaticamente, os prefeitos teriam autonomia para fazer a aplicação de recursos e, naturalmente, as obras aconteceriam mais rápido no nosso país. Mas deixa eu repetir a pergunta. Ainda assim, é difícil encontrar um político governando algum ente federado que me diga, eu nunca encontrei um, que me diga o seguinte: tá ótimo o meu orçamento, estou com dinheiro sobrando, estou querendo dar um pouco para alguém aí, algum vizinho. É assim com o governo federal, com os estaduais e com os municípios. Quando o governo federal se vir ameaçado por essa possibilidade, certamente vai tentar impedir isso, se o Congresso quiser votar ou não. Nós fomos convidados hoje pelo presidente Henrique Eduardo e pelo presidente Renan, exatamente com a disposição do Congresso Nacional de mediar uma discussão sobre o Pacto Federativo. O que o governo federal ganha? O governo federal ganha a efetividade da ação dos municípios no Brasil. O governo federal quer que a vida do brasileiro melhore, que as coisas aconteçam em todos os municípios brasileiros. E a descentralização de recursos é uma coisa importante para isso. O governo federal faz isso, transferindo recursos para saneamento, para infraestrutura, para casa, para saúde, para educação, né? Mas transfere sobre um critério, sobre uma legislação extremamente burocrática, né? Que, por sinal, faz o serviço público gastar mais para conseguir fazer essa descentralização. Tem algumas medidas, Fernando, que estão sendo colocadas para resolver a coisa de maneira mais rápida. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Quais são elas? Por exemplo, uma delas é uma PEC que está em tramitação, de autoria do deputado Mendonça Filho, lá de Pernambuco, que diz o seguinte, que não se criem novas despesas para os municípios e para os governos estaduais, através de lei federal, né, despesas gerais, sem identificar qual vai ser a fonte de recurso. Ou seja, não aprovar... O que foi criado nos últimos anos de despesas para os municípios ou para os estados sem apontar a fonte? Existem 27 projetos de lei, hoje tramitando no Congresso Nacional, para criar pisos, tetos mínimos, Mas se tinha que já existe, foi criado e que atrapalhou, digamos, a gestão? Existe discussão sobre remuneração de servidores, pisos nacionais a serem aplicados por todos os municípios, responsabilidades sobre liberdade assistida, ou seja, uma série de responsabilidades serem colocadas a cargo dos municípios, dos governos estaduais, né, sem que seja indicada a fonte de recurso. Uma outra coisa importante que está em tramitação no Senado Federal e ajudaria os municípios brasileiros imediatamente é mudar um dispositivo da Resolução 43 do Senado Federal. O que é isso? Que trata de endividamento. Hoje, um município, mesmo que tenha capacidade de endividamento alta, só pode tomar emprestado por ano 16% de sua receita, né? E há uma proposta tramitando no Senado de mudar esse percentual de 16% para 30%. Então o Recife, por exemplo, tem uma capacidade de endividamento alta. Se eu puder tomar por ano mais recursos emprestados, eu vou poder fazer agora, este ano de 2013, muito mais investimentos na cidade do Recife, favorecendo a população da minha cidade. Então, essa é uma medida que podia ser tomada imediatamente no Senado Federal de aprovar isso, né, e viabilizar que todos os municípios que têm capacidade de endividamento façam mais obras nesse ano agora. Agora, nessa conversa dos prefeitos de capitais que ocorreu nesta semana com os presidentes da Câmara e do Senado, qual foi a impressão que ficou para o senhor sobre a viabilidade de haver essa repactuação para que nesse pacto federativo novo os estados e as cidades recebam mais dinheiro? Nós precisamos fazer duas discussões, uma de médio e longo prazo, que é a correção histórica de uma situação que se colocou por 25 anos. É resultado de 25 anos do modelo de desenvolvimento e que se coloca os municípios muito apertados do ponto de vista fiscal e com a grande encargo de responsabilidades e competências a desenvolver, né? Então, uma discussão de médio e longo prazo. Mas as discussões imediatas, elas podem ser feitas. Por exemplo, a incidência de PIS/PASEP sobre as receitas municipais, né? Então, nós pagamos à União 1% das nossas receitas como PIS/PASEP, que poderiam ser imediatamente retirados, viabilizando que os municípios tenham mais receita. Assim como essa coisa da resolução do endividamento que nós acabamos de mencionar. E eu apresentei também, Fernando, hoje na reunião que nós tivemos com o presidente do Senado e o presidente da Câmara, a possibilidade do governo federal criar
um fundo nacional de desenvolvimento dos municípios, que seria injetar dinheiro fundo a fundo nas contas do município, vinculado a um fundo municipal, criado por lei municipal, que garanta transparência, publicidade, controle, fiscalização dos tribunais de contas, voltados para investimento, mas que façam com que os municípios consigam, este ano de 2013, fazer investimentos. Isso viabilizaria que todos os municípios brasileiros conseguissem fazer investimentos, e gerar empregos no seu município, gerar oportunidades, melhorar a infraestrutura do seu município. Esse ano de 2013, que é um ano que a gente precisa que a economia cresça e o investimento público é importante para isso. Tudo isso tem que ser combinado com quem está do lado de lá do muro, com o governo federal, o Poder Executivo. Com quem no Poder Executivo, no governo da administração Dilma Rousseff, essa conversa já existe e quais são as primeiras reações, segundo o seu melhor juízo? O Congresso Nacional se colocou como mediador dessas discussões, quis receber dos governadores e agora dos prefeitos de capital propostas para fazer essa discussão dentro do Congresso e com o Poder Executivo também. Essa proposta, por exemplo, que faço, é uma proposta que seria extremamente positiva, na minha visão, para o Poder Executivo, para o governo da presidenta Dilma, porque ela viabilizaria que todos os prefeitos dos municípios brasileiros tivessem condições de fazer investimento neste ano. Isso é importante para o crescimento da economia nacional, isso seria importante para a própria área econômica e financeira do governo federal, porque viabilizaria com que as coisas acontecessem de maneira mais rápida. Deixa eu perguntar um pouco sobre gestão. Nós, brasileiros, assistimos nos últimos anos, a impressão que se tem é um inchaço das máquinas públicas em vários níveis. No caso das cidades, no caso da sua cidade, Recife, como está a gestão da cidade? Quantos funcionários o senhor tem? Quantos secretários municipais o senhor tem? E a pergunta, é possível enxugar um pouco a máquina e ter mais eficiência? E gastar menos e fazer mais? Eu acho que sempre é possível fazer isso, Nós, por exemplo, cortamos o número de secretarias, eu extingui 2 secretarias. Quantas são ao todo agora? Eram 24, hoje são 22. Eu extingui 600 cargos comissionados, corresponde a um corte de 25% nos cargos comissionados no município. E instituí seleção para cargo comissionado. Por exemplo, eu fiz uma seleção para contratar gestores que são responsáveis pelo monitoramento dos projetos prioritários do governo, onde participaram 3.000 pessoas. Isso foi feito ainda durante a transição, em dezembro. Participaram 3.000 pessoas e nós selecionamos os 20 melhores, com base nos critérios do currículo e de entrevistas que foram realizadas, e eu nomeei esses gestores que vão acompanhar os projetos prioritários do meu governo. Então, são 20 pessoas que foram selecionadas por competência. Na área da saúde, eu juntei técnicos especializados, junto com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que também indicou um técnico. Formei uma mesa, uma banca examinadora e selecionei os gerentes regionais de saúde da cidade do Recife através de currículos e memoriais que foram entregues pelos candidatos. Foram 91 candidatos para 6 vagas e nós escolhemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocados. São cargos comissionados esses. Cargos comissionados que estão sendo escolhidos com base numa seleção que vê aquele que tem mais competência, mais condições de responder por... Quantos cargos comissionados tem hoje a Prefeitura do Recife? Eu reduzi de 2.700 cargos para 2.100 cargos. Esse número, no seu entender, ele é adequado, ele ainda pode ser reduzido? Qual é a sua impressão com alguns meses já de mandato? Esse número é um número que nós fizemos um esforço muito grande, o corte foi de 25%. Nós estamos agora estruturando o governo para atender ao programa de governo que nós construímos com a sociedade, e é o número que vai ficar colocado para dar respostas do aumento da capacidade de realização que a gente quer fazer na gestão pública no Recife. Esses cargos comissionados estão ligados diretamente ao prefeito ou estão espalhados pelas secretarias? Tem cargos no gabinete do prefeito, 20 cargos no gabinete do prefeito, e os outros são espalhados em todas as secretarias. 2100. 2100, entendi. O senhor assumiu a Prefeitura do Recife depois de algumas gestões do Partido dos Trabalhadores. A herança que o senhor recebeu do PT é boa ou ruim? Bom, o mais importante para mim é olhar para frente, é saber aquilo que eu estou comprometido a fazer com a população
O que eu estou comprometido veio do debate, da discussão que a gente fez com a população, e eu tenho dedicado meu foco, meu tempo, minha dedicação o tempo inteiro para isso. Eu recebi a Prefeitura com 111 milhões de reais em caixa, 106 milhões de reais de contas a serem pagas, em resto a pagar, né, e recursos em captação. Eu recebi R$1 bilhão de contratos assinados com a Caixa Econômica Federal para captar recursos do PAC, né, e mais R$1 bilhão em negociação com a Caixa Econômica Federal. Esse é o cenário financeiro do que foi recebido lá. A capacidade de investimento da Prefeitura, ela vem sendo aquém da demanda de infraestrutura que o Recife precisa. Historicamente, o Recife investe cerca de R$200 milhões por ano, e isso tem sido insuficiente para as demandas de infraestrutura que o crescimento tem gerado na cidade. Qual o tamanho da dívida hoje do município? O Recife tem uma dívida pequena, na casa de 30% da receita corrente líquida anual. Então tem uma capacidade... Que equivale a quanto, aproximadamente? Tem de menos de R$1 bilhão. Menos de R$1 bilhão. Mas tem uma capacidade de endividamento ainda muito alta. Então, aquela resolução que a gente diz do Senado que pode ser alterada, permitiria ao Recife tentar suprir o déficit de infraestrutura que a gente tem na nossa cidade. Recentemente fez sucesso no cinema um filme que mostra muito cenas da cidade, né? O som ao redor. O senhor acha que esse filme retrata de maneira fiel esse fenômeno do crescimento das grandes cidades, no caso Recife? O Recife tem um caso especial com relação a essa coisa do fenômeno urbano, né? Nós vivemos durante a década de 90 e parte dos anos 2000 como a capital mais violenta do país. O Pernambuco era o estado mais violento do país, o Recife era a capital mais violenta do país e muita gente se afastou das ruas. Isso. Há 6 anos atrás, nós iniciamos em Pernambuco uma política de segurança pública chamada Pacto pela Vida, que é liderada pelo governo do estado, né? Eu, enquanto secretário no governo do estado, coordenei também essa política, o Pacto pela Vida, e essa política reduziu a violência em quase 40% no estado e em 50% na capital. O que é que está acontecendo? Todo mundo está querendo voltar para a rua ao mesmo tempo. Então nós estamos voltando a utilizar as calçadas, os parques, as praças, andar de bicicleta. Então há um fenômeno das pessoas voltarem à rua no Recife com muita força, com muito vigor, o que é uma coisa rica. O problema é que o desenvolvimento urbano lá, né, foi feito do muro para dentro nos últimos 15, 20 anos. Então a cidade se desenvolveu em 15, 20 anos para uma coisa do muro, do lote para dentro, mas nesse momento que há uma sensação de segurança na cidade pela redução da violência que ocorreu, está todo mundo querendo ir para a rua. Então o fenômeno urbano lá está fervendo na nossa cidade. Agora, voltando ao filme, o som ao redor, o senhor acha que aquilo que a gente assiste já não está mais acontecendo ou ainda é um pouco a realidade daqueles bairros ali que são mostrados no filme? Não, ainda acontecem, né, casos como no filme, na nossa cidade, mas há uma mudança expressiva. E essa volta das pessoas para a rua vai ajudar, né? Quanto mais gente a gente tem na rua, né, melhor fica o ambiente, mais seguro fica. Então é saudável. Essa é uma modificação que a gente precisa fazer e que a gente vai precisar discutir o desenho urbano da cidade. Se não sair uma repactuação aí sobre a distribuição dos recursos que vão para os estados e para os municípios, são coletados pelo governo federal, o senhor conseguirá continuar a governar? O senhor acha que haverá alguma situação caótica? O que vai acontecer se nenhum acordo for feito? A situação do Recife é uma situação em que a gente fez as contas com muito cuidado para poder estabelecer os compromissos que nós estabelecemos com a população, né, durante a campanha eleitoral. Então, tudo foi feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, e esses compromissos serão cumpridos dentro da minha gestão, né? Mas a capacidade de investimento do município do Recife é baixo. E nós estamos falando aqui de uma capital brasileira, né? Mas nós precisamos fazer a discussão do Pacto Federativo não só em relação às capitais, mas em relação a todos os municípios, principalmente os 80% dos municípios brasileiros que dependem das transferências da União para poder fazer as suas despesas. O senhor disse aqui que a presidente da República, o governo do Brasil, tem interesse que o Brasil vá bem, que os brasileiros fiquem bem. Não caberia, caberia a presidente da República talvez liderar esse processo? Porque eu estou vendo que, por enquanto, o governo federal não se manifestou. Não, a presidenta convidou os prefeitos, né, fez uma reunião agora no mês de fevereiro,
anunciou liberações de recursos. Mas sobre o Pacto Federativo? Sobre o Pacto Federativo, há uma discussão instalada pelo Poder Executivo também, com a presidenta, pelo Congresso Nacional, né? E principalmente mas agora... sinalizando que vai ceder alguma coisa, a gente não enxerga isso. Quando a gente conversa com os ministros da área ou com o Palácio do Planalto, assim, discussão tem. Agora, abrir mão de recursos não vai acontecer, isso que a gente ouve. É nesse sentido que eu pergunto. Não, eu acho que a discussão tem que ser feita, né? Eu acho que a discussão tem que ser feita, tem que haver pressão e contrapressão. Isso faz parte do jogo político e do jogo de negociação, né? Mas precisa ser feita, a discussão tem que ser feita. E em algum momento essa correção dessa distorção histórica de 25 anos, ela precisará ser refeita, porque os municípios brasileiros não vão conseguir funcionar, vão chegar a uma situação de colapso, né? Já existem municípios com muita dificuldade de pagar até mesmo a folha de pagamento, fazer a manutenção mínima da cidade, com a situação que está posta hoje. Isso vai precisar ser debatido e ser corrigido. Deixa eu falar uma coisa que não está na pauta, mas é relacionado a isso. Nos últimos 30 anos foram criados aproximadamente 1.500 cidades no Brasil. Foi um erro? Essa não é uma avaliação simples de ser feita e eu acho que precisaria ser analisado casos e casos. Mais da metade dos municípios brasileiros, o Brasil tem 5.568 cidades, mais da metade delas não tem receita própria para sobreviver. Se elas não têm receita, como podem ser entes federados? Vivem de transferência de recursos. Para que tem que ter um prefeito lá? Não era melhor ser um bairro da cidade maior, vizinha? É uma discussão que precisa ser feita. Essas são as que passam mais dificuldade. As que vivem só de transferência de recursos. Mas é metade. Na União, elas são as que estão passando mais dificuldade, não tenho dúvida nenhuma. Se esse modelo foi adequado ou não, esse debate precisa ser feito. Porque é uma discussão, não é só sobre o Pacto Federativo de distribuir dinheiro, é a organização do Estado brasileiro. Não é porque... Não vou nem falar de alguns estados que foram criados também aí nos últimos 30 anos, né? Os territórios que viraram estados e outro que foi dividido ao meio. Mas essas cidades, elas são inviáveis economicamente. Elas vão viver a vida inteira de recursos sendo transferidos. Se elas não geram recursos, para que elas têm que ser independentes? Isso depende da condição territorial também, Fernando, de cada município desse, né? Tem município desse que não poderia ser atendido sendo subsede de outros municípios. Mas precisa ser analisada cada situação. Agora, se as transferências... Como é no Recife, aliás? Foi criado... Eu não tenho a situação no Recife, só do Brasil. Lá também... Não, na região metropolitana a gente está equilibrado já há muitos anos. Não houve criação... Mas e no interior? Na região metropolitana... O estado de Pernambuco não foi um estado que tenha criado muito município. Explosão de municípios? Não, o estado de Pernambuco não. Mas o senhor acha que existe espaço político para essa discussão, que me parece ser também importante? Não existe, né? Nunca vai se discutir isso. Fechar essas cidades e devolvê-las para as cidades originais. Eu acho que todo debate pode ser feito, toda discussão pode ser feita. Essa é uma que pode ser feita também. O senhor imagina, nesse momento, discussão do Pacto Federativo. 2.500 cidades, são 2.500 prefeitos, 2.500 vice-prefeitos, milhares de secretários e funcionários que não precisariam existir, não é? Gastando dinheiro. Eu não tiraria essa conclusão assim, de que esses municípios todos não precisariam existir. Eu acho que esse é um debate que também pode ser levado. Mas alguns certamente não deveriam, né? Sim, eu acho que é um debate que pode ser feito. Acho que a gente não pode estar fechado a nenhum tipo de debate. Agora, que as transferências precisam ser revistas, isso é uma coisa que está muito claro, né? Porque os números dizem isso, né? Nós temos dividido 76% e hoje só tem 44%. Por que eu digo isso? Porque uma cidade como Recife, que depende, claro, dos impostos coletados também, mas que tem receita própria, se não tivesse ocorrido essa explosão de municípios no Brasil, certamente cidades como Recife se beneficiariam, né? Porque eram menos recursos para pagar estruturas inúteis no interior do país, que seriam usadas nas cidades mais produtivas e que poderiam administrar áreas maiores. A gente precisava ter a dimensão disso que você está colocando, né? A quantidade de municípios desse que, numa avaliação mais aprofundada, pudessem tirar essa conclusão que você está colocando. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do seu partido PSB, deve ser candidato a presidente em 2014? O governador, ele é uma liderança hoje nacional, é presidente nacional de um partido que cresceu bastante nas eleições de 2010, cresceu bastante nas eleições de 2012, mas certamente essa não é a pauta nem do governador e nem do partido nesse momento. A nossa pauta agora é a pauta de 2013,
a pauta de um ano importante para o país, né? A pauta de um ano em que a gente precisa que o país cresça. Então é isso que está no centro das nossas preocupações. O senhor é uma pessoa evidentemente muito ligada ao governador Eduardo Campos, foi secretário dele quando ele, enfim, no mandato anterior dele, enfim, antes de ser prefeito, e repete o discurso dele. Ele tem dito isso muito em público. Agora, aqui no Congresso, todos os integrantes quase do PSB, todos os líderes do PSB nacionalmente falam sobre a inevitabilidade da candidatura de Eduardo Campos. Que mal faria se ele fosse candidato a presidente? Não, mas eu acho que não falam assim com essa objetividade, essa clareza que estão colocadas. O líder do debate do PSB fala isso, fala que é inevitável. Esse é um debate que está se colocando. Inclusive, eu acho que a antecipação do debate eleitoral para esse ano, ela é uma antecipação inadequada. Eu acho que nós deveríamos ter muito foco agora nas gestões, né, os prefeitos nos seus municípios, os governadores em seus estados, né, o governo federal também, para que a gente possa superar um ano que é difícil, Fernando. Esse é um ano desafiador. O Nordeste vive uma seca muito dura, né? A economia precisa crescer, o investimento público tem um papel importante. Nós vimos a importância do investimento público no ano de 2009, né? No ano de 2009, na crise financeira internacional. E esse é um ano que a gente precisa fazer o país crescer. O país só cresceu 0,9% e esse ano precisa crescer mais, tanto para a gente não ter problema com o emprego na escala nacional, né, quanto para o poder público e aí as esferas, principalmente a esfera dos municípios, não ter um problema mais grave ainda na questão das suas contas. Por que, então, os deputados, senadores do PSB, dia sim, dia também, sempre falam sobre a inevitabilidade da candidatura de Eduardo Campos a presidente? Eu acho que não sobre inevitabilidade. Eles são perguntados... E dizem, né, que ele será candidato. São perguntados sobre a condição, a liderança, a importância, a posição que tem hoje o presidente do partido, o governador Eduardo Campos, no cenário nacional. De fato, ele é presidente nacional de um partido, como eu disse, um partido que cresceu bastante em 2010, na eleição de 2010, que cresceu bastante na eleição de 2012 e está posto esse debate. E eles precisam responder sobre aquilo que são colocados, que são indagados. Mas aqueles integrantes do PSB que falam, como a gente ouve no Congresso, de deputados e senadores do seu partido, que Eduardo Campos será candidato a presidente de maneira peremptória, ao dizerem isso, atrapalham o momento pelo qual passa o país, então? Na minha avaliação, nós deveríamos fazer esse debate em 14, no ano da eleição, focado na eleição, no debate eleitoral, e não nesse ano. Essa é então, a minha visão. Agora. Essa é a minha visão. Eu acho que nós deveríamos, nesse momento, viver o país e, principalmente, viver a economia do país, fazer o país crescer. Mas então, isso é um discurso que deve ser evitado agora? Nesse momento, eu avalio que sim. Uhum. O PSB faz parte do governo Dilma Rousseff, fez parte do governo Lula, né? Tem 2 ministros que pertencem ao PSB hoje. Se eventualmente houver essa discussão, ela se cristalizar, como o senhor diz, no início de 2014, o PSB deve deixar o governo Dilma Rousseff no momento em que a discussão se estabelecer e houver uma candidatura? Essa decisão é uma decisão que eu não tenho como antecipar, mas qual é o histórico do PSB em relação ao governo da presidenta Dilma e em relação ao governo do presidente Lula? Um histórico de lealdade, de fidelidade, de um trabalho extremamente colaborativo, de ser no Congresso Nacional um partido extremamente leal, ativo, né, que trabalha nas condições melhores e nas condições difíceis, nos momentos difíceis. O PSB tem sido um partido importante para o governo, seja no Congresso Nacional, seja na cena política como um todo, na atuação dos governadores, dos prefeitos, nas gestões, né? Eu acho que o PSB é um partido que tem colaborado bastante, sim, em nome de um país melhor, em nome de um projeto de um país melhor. Não, sim, mas o que eu perguntei é, no momento em que a discussão se estabeleceu, o senhor diz, essa discussão sobre a eleição é em 2014. Em que momento, em 2014, tomando a decisão, o PSB também teria que enfrentar o fato de estar dentro do governo, sair ou não? Se acontecer isso com qualquer partido, né, com qualquer partido que esteja na base, né, e que venha a ter uma candidatura, nesse momento precisa se discutir a participação dentro do governo. Com qualquer partido, no momento adequado. Que esse momento adequado é quando? É janeiro, é junho, é maio? Quando não, mas é porque eu não colocaria a coisa como já se estivesse posta. Né? A candidatura já existe ou já está definido que ela vai existir.
Eu não colocaria as coisas assim. Não, claro, mas se eventualmente houver, tem que sair do governo. Nesse momento precisa fazer essa discussão. Não, mas se houver, tem que sair do governo, sim. Claro, nesse caso. Sim. E daí... Não só para o PSB, qualquer candidatura que venha da base. Momento para discutir isso objetivamente seria quando? Em que momento em 2014? Em que mês o senhor acha que é mais adequado começar a discutir esse assunto? Acho que não há mês marcado, Fernando. Acho que isso depende do cenário, né, político, do cenário econômico, de como o país esteja andando. Acho que essas coisas não têm data marcada. Eu só acho que a antecipação é uma coisa que não é saudável para o país. O governador Eduardo Campos disse numa entrevista, logo depois de se encontrar com empresários em São Paulo, que é possível fazer muito mais do que faz o governo Dilma. O senhor concorda? Concordo, eu acho que sempre é possível fazer mais, né? Não só em relação ao governo da presidenta Dilma, mas eu acho que todos os governos que têm acertos, que também têm questões que podiam ser feitas de maneira melhor, mais eficiente, mais rápida. Eu acho que sempre tem um caminho para se fazer mais. E eu acho que a gente deve estar buscando isso sempre. Eu acho que um país precisa estar buscando isso sempre, né? Um estado, um município precisa estar sempre buscando esse fazer mais, esse poder ter feito mais. O empresário Jorge Gerdau, que participa voluntariamente no governo Dilma Rousseff, deu uma entrevista semana passada e disse que burrice haver tantos ministérios. Hoje há 39 ministérios. O senhor concorda? Olha, eu não tenho base para fazer uma discussão sobre quantos ministérios o país precisaria ter, né? Mas essa é uma discussão que eu acho que precisa ser feita, né? O tamanho da máquina pública é uma discussão sempre feita lá. Público, tem lá no meu município, eu cortei secretaria, como disse a você no início da entrevista, e cortei 25% dos cargos comissionados. Encontrei o caminho de fazer isso. Encontrei o caminho de fazer essa redução. A presidente Dilma teria como encontrar esse caminho também? Eu não tenho dados técnicos e informações para fazer essa análise. Qual a diferença entre, estiveram juntos há tanto tempo, em várias eleições para presidente, entre PT e PSB? O que o senhor diria que são as diferenças principais entre esses dois partidos? Eu posso te responder do que é que o PSB vem fazendo, né? Mas o que o diferencia do aliado? Não, o PSB vem fazendo uma gestão com base em resultado, de maneira extremamente democrática, né, com a participação da sociedade, mas vem obtendo resultados expressivos. Isso se colocou nessa última eleição agora de 2012, quando nós tivemos um percentual de reeleição na casa dos 70%, enquanto a média nacional de todos os partidos foi na casa de 50%. Isso mostra que a gestão do PSB na esfera municipal vem sendo aprovada pela população que é administrada aí, pelo PSB nos municípios. Então o PSB vem procurando ouvir a população, fazer uma coisa democrática, olhar para os que mais precisam o tempo inteiro, mas ter muita eficiência na gestão, poder fazer mais com menos e em menos tempo. Essa é uma coisa que a gente está sempre buscando fazer. O PSB tem no nome a expressão socialista, o Partido Socialista Brasileiro. O senhor se considera socialista? Sim, sim. Qual é o conceito em linhas gerais? O conceito é de sempre olhar para o combate à desigualdade, sempre olhar para aqueles que mais precisam e procurar fazer as coisas da maneira mais participativa. Ou seja, os nossos governos, os governos que são liderados pelo PSB, eles procuram fazer isso o tempo inteiro, né? Fazer os planos, os programas, sempre discutindo com a sociedade, em cada bairro, em cada lugar, em cada cidade, no caso dos governos estaduais, né, para entender qual é a demanda da vida cotidiana das pessoas, o que é importante para melhorar aquele bairro, aquela cidade, né, aquele estado, né, podendo fazer essa discussão, aí transformar isso em um diagnóstico, em planos operativos, entender bem a situação e focar nos que mais precisam, porque se a gente não tiver a decisão política de fazer o governo funcionar em nome dos que mais precisam, dificilmente a ação do governo vai chegar neles. Em uma frase, defina o que é ser socialista no seu entender. Trabalhar pelos que mais precisam. Tem alguns colegas do senhor no partido que aqui em Brasília, pensando na maximização da divulgação da marca do partido do PSB, gostariam de ver o nome agregado ao número, porque no Brasil os eleitores não escrevem, eles votam no número. O número do partido é 40.
E alguns defendem o nome do partido ser trocado para PS40. O que o senhor acha dessa ideia? Não, acho que o nome Partido Socialista Brasileiro é um nome bom, um nome que começa a ser bastante conhecido nacionalmente, um nome que foi bastante conhecido no meu estado, no Nordeste, que hoje começa a ser mais difundido nacionalmente. Eu acho que o nome PSB é um nome bastante adequado. É um erro mudar para PS40? Eu acho que essa discussão sobre o número é uma discussão que durante os períodos de campanha, o debate eleitoral, as campanhas eleitorais, essa coisa do número é uma coisa que se fixa muito rapidamente. Não só do PSB, mas de todos os partidos. Acho que essa é uma coisa que o eleitor brasileiro já está bastante acostumado. O senhor é contra mudar o nome, então? Sim, eu defendo a posição de manter o PSB. O senhor é prefeito de Recife, é o seu primeiro cargo eletivo, não é? O senhor se enxerga na política, em outros cargos eletivos? O que o senhor pretende para a sua carreira? Bem, eu sempre trabalhei no serviço público, eu sou servidor concursado do Tribunal de Contas do Estado, há 20 anos atrás. Sempre trabalhei no serviço público, sempre defendi o serviço público. Eu acredito no serviço público, acho que o serviço público pode ser eficiente, não é? E acredito na política também, vejo a política como um meio de transformação da sociedade e acredito que tem muita gente bem intencionada, comprometida, honesta, trabalhadora na política, não é? Então eu estou feliz de ser agente público, servidor público concursado, de estar na política. E é claro que depois dessa primeira eleição e cumprindo esse meu primeiro mandato, naturalmente vou permanecer na atividade política. O senhor gostaria de ser governador de Pernambuco, deputado? O que o senhor gostaria de fazer depois de cumprir sua missão aí como prefeito? A minha disposição é de me manter na prefeitura, cuidar dos meus 4 anos de governo, cumprir tudo aquilo que está no meu programa de governo. É um programa de governo que foi construído durante os 3 meses da campanha, mas assim, visitando 80 bairros da cidade, conversando com 60 instituições que representam a sociedade. Então eu tenho um programa de governo que trata de diversas áreas, né, e a minha disposição é de governar a cidade por esses 4 anos e cumprir tudo que está lá no meu programa. Em campanhas eleitorais recentes, temas sobre comportamento, costumes acabaram frequentando muito aí o noticiário sobre eleições. Eu vou fazer uma listagem de 2 ou 3 temas aqui, gostaria de ouvi-lo brevemente qual é a sua posição a respeito. Tema 1, por exemplo, liberalização da lei sobre a prática do aborto. O senhor é a favor ou contra? Eu sou contra. O senhor acha que tem que ser mantida tal como está? Sim. Casamento gay entre pessoas do mesmo sexo, o senhor acha que deve ser aprovado para o país todo, de maneira geral? A lei já permite. Mas ainda há algumas restrições, né? Os que defendem acham que ainda deveria haver uma lei mais específica. Você acha que poderia haver alguma outra legislação para tornar isso mais claro? Não, acho que a lei e a justiça já definiram essa questão, ela já está viabilizada no país inteiro. Que é a justiça que definiu, né? Daí as pessoas vão na justiça e fazem. A gente tem que ter uma lei para, enfim, tornar isso mais evidente ainda ou não? Não, eu considero essa questão resolvida, Fernando. Eu acho que isso já está... O senhor não tem nada vencido contra? Não, acho que isso já está vencido. No... Tá. Descriminalização do uso de drogas leves. Não, eu sou contra. O senhor acha que a forma de combate ao uso de drogas é a mais correta? Como é feita hoje? Eu acho que tem muitas famílias no Brasil sofrendo muito por causa da droga. Só sabe o sofrimento de uma família quem tem na família uma pessoa que entrou nas drogas. E acho que a gente não deve abrir essa porta, não. A violência no Brasil é grande, é crescente, tem uma ligação muito forte com as drogas. A epidemia do crack é gravíssima no nosso país. Precisa ser trabalhada por todas as esferas de poder, pela sociedade em geral, pelas famílias. Então eu acho que a gente não deve abrir porta para as drogas no Brasil, não. Mas o senhor acha que deveria ser descriminalizado o uso da droga por parte daquele que é a vítima, no caso, que é o consumidor? Não, eu acho que a gente não deve abrir essa porta, não. Então a pessoa que usa drogas deve ser criminalizada pelo fato de usar. Não, a discussão não é bem assim. A discussão não é bem assim, né? Eu sou solidário e o meu programa de governo tem diversas ações para atender ao usuário. Consultórios de rua, mas é um crime, né? Centros de atendimento psicossocial de álcool e drogas, né? O atendimento e a internação, o apoio às famílias, né? Nós precisamos atender essas pessoas, cuidar dessas pessoas, cuidar das famílias e tirá-los da droga. Esse é o meu sentimento.
Essa é a minha disposição, né? Essa é a minha disposição. Então, mas eu acho que o sofrimento que é causado às famílias brasileiras pela droga não deve ter mais janelas abertas. Essa é a minha opinião. Qual leitura o senhor faz dessa decisão recente do Congresso de eleger o deputado Marco Feliciano para presidir a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, ele que publicamente havia manifestado posições polêmicas sobre e posições consideradas, na verdade, racistas e homofóbicas? Eu, pelo que tenho acompanhado da imprensa desse caso, considero que isso é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, essa situação vai ser revista. De que forma? Com a saída dele. Mas ele disse que não vai sair. Bom, pelo que a gente lê, acho que mais cedo ou mais tarde essa situação será resolvida. O Congresso fez isso? Só o Congresso pode responder. Você acha que errou o Congresso nesse caso? Acho que só o Congresso pode responder, né? A leitura que a sociedade e o próprio Congresso está fazendo nesse momento mostra que isso precisa ser revisto. O senhor acha que foi impróprio, talvez, uma pessoa com esse tipo de característica? Todo respeito aí ao que ele pensa, não estou fazendo juízo de valor sobre o que ele pensa. Mas o senhor acha que ele tem o perfil para comandar uma comissão dessas? Eu não faço juízo de valor nem sobre ele, nem sobre as ideias dele, né? E nem quero aqui estar cometendo nenhum tipo de ingerência no que faz o Congresso Nacional. O fato é que a reação foi muito grande, o que mostra que existem ali questões que precisam ser avaliadas ou reavaliadas, né? E pelo que a gente lê, pelo que a gente tem escutado, pelo que a gente tem visto, essa é uma situação que provavelmente vai ser revista muito em breve. Esclareça para todos os que vão assistir e ler essa entrevista aqui qual é a preferência e a forma correta da regência do nome da sua cidade. É melhor dizer, estou no Recife ou em Recife? Estou no Recife. Por quê? Eu acho que essa é, do ponto de vista gramatical, a forma mais correta. Né? Então, quando os paulistas, os gaúchos falam que estão em Recife, estão falando errado. Então, não, para ir para o Recife pode ir, para ficar em ou ficar no, a gente fica satisfeito em receber a visita. Tá certo. Prefeito Geraldo Júlio, muito obrigado por sua entrevista à Folha UOL. Eu é que agradeço a todos que vão nos assistir e ler também.